cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Boa noite a todos.
estamos neste momento embalados por estas melodias que tanto bem despertam em cada um de nós. Buscarmos o abraço aconchegante de Jesus, tendo a certeza deste amor maravilhoso que nos acolhe, que nos sustenta, que nos impulsiona na nossa caminhada. Agradecidos que somos desde já por este dedicado companheiro que veio aqui hoje nos ajudar na melhor compreensão dos ensinamentos maravilhosos que o Mestre nos deixou. E através das explanações de Emmanuel, colocam ao nosso dispor o conhecimento, a aplicação destes conhecimentos no nosso dia a dia, porque os ensinamentos de Jesus, eles não ficaram presos no tempo, eles se expandem, eles crescem cada vez mais para nos auxiliar nesta caminhada que todos nós temos a condição de fazer, porque somos todos filhos de Deus, criados pela luz, pelo amor divino, para podermos desenvolver esses germes que nos foram depositados pelo Pai, para que possamos voltar até Ele, depois do nosso aprendizado, colaborando sempre para que o mundo seja melhor, ou melhor, para que cada um de nós seja melhor para o mundo, porque nós é que transformamos o mundo. É através das nossas atitudes, é através dos nossos pensamentos, é através da nossa busca, da nossa luta para seguir Jesus, como Ele nos convidou. Vá, pega a sua cruz e me siga. Ele nos disse que temos uma cruz, mas que com o auxílio dele, com os ensinamentos, é possível. O fardo é leve e o jugo é suave. Portanto, que nesta noite abençoada possamos absorver todas estas bênçãos e possamos fazer dela a nossa iluminação no nosso caminho, porque estamos refletindo e porque estamos buscando aplicar todos estes conceitos divinos na nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. A programação das atividades do Núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o Núcleo possui equipes de visitas a enfermos, com aplicação de passe e fluidoterapia, e também implantação de culto no lar. Mais informações na secretaria. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 86, cujo título é Saibamos Confiar, e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Saibamos Confiar, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo David Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, David. Boa noite a todos. É com grande alegria, né, que estamos aqui de novo, fazendo esse bate-papo com vocês, nesse tema que sempre nos inspira a reflexão da nossa vida, da nossa oportunidade na Terra, dos desafios que nós temos e de como enxergar esses desafios como oportunidades, né, de crescimento espiritual, de crescimento intelectual, já que estamos aqui somente nessa caminhada e agora começando a enxergar, né, a vida não daqui para lá, mas olhando realmente a vida de lá para cá, porque aí nós começamos a ter outros olhares para tudo que nos rodeia, né?
Então, é uma gratidão, né, o convite que recebo de vocês aqui do Núcleo. É sempre uma alegria, né, me sinto em casa quando venho aqui, como comentava ali fora, por tantos compromissos que nós vamos assumindo, né, nessa cidade que me acolheu e hoje me sinto parte dela, né, integral, apesar de ser somente 13 anos que resido aqui. Mas é uma gratidão muito grande ver essa oportunidade de vir cá, falar um pouco do Evangelho, né, e quem sabe com o tempo a gente possa fazer parte de outras atividades para ajudar. Mas só de estar aqui e receber o convite, para mim já é uma alegria muito grande. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre o amparo da espiritualidade, porque sem eles nada seríamos, né, do que somos hoje. Falar hoje sobre esse tema, saibamos confiar. Então é confiando neles que eu vou falar para vocês hoje, confiando em Jesus e nos bons espíritos que são os mentores desse lar. Não andeis, pois, inquietos, vem nos dizer Jesus em Mateus 6:31. E quando nós começamos aí nessa passagem, Jesus avisando para aqueles que estavam ali em aflições, né, se nós olharmos aqui, ele seguia depois do Sermão do Monte, que foi no capítulo 5. Então aqui Jesus ainda estava dialogando com toda aquela multidão que o ouvia. Ali ainda ele trazia a mensagem de amor e de inspiração, depois de trazer aquele testamento, a base para a vivência nossa que está nas bem-aventuranças. E ele vem dizer, pois não andei, pois, inquietos. E o Emmanuel traz para a gente uma série de reflexões que nós iremos esmiuçar, né, nos textos que estão descritos. E ele vem, nessa pequena frase, ele traz um texto muito rico. Então ele fala, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Né, o mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante do serviço a fazer. Jesus que nos orientou, nos ensinou a orar, né? Em várias passagens nós vamos ver ele falando que precisava se retirar para a oração. Vem nos mostrar que muitas das vezes nós nos perdemos nessa falta de zelo conosco mesmo. E aí nós nos inquietamos. Acabamos por viver situações de ansiedades relacionadas ao futuro. Muitas das vezes entramos em momentos de depreciação do próprio espírito com questões do presente e nos angustiamos com os excessos do passado. Então nós vivemos às vezes desfocados do momento de estado que nós estamos aqui, porque nós não somos, né? Eu não sou David, eu estou David. É importante ter esse entendimento, que é um momento de estado, a personalidade que cada um adquire hoje na Terra. E é importante percebermos o seguinte, que nós temos nessa caminhada, e aí é uma reflexão que ela deve ser trabalhada. Nós temos uma vida, mas que é a que Deus nos deu, mas diversas encarnações. E em cada encarnação dessa única vida nós vamos nos aprimorando e crescendo. Então, quando nós começamos a entender que se eu caio em irresponsabilidades e se eu tenho indiferença pela vida, eu me inquieto. Aí eu me perco. E aí nós vamos compreendendo que Jesus ele nos traz, a princípio, a importância da vigilância e da oração como base para nos sustentar. E fortalece. Ele pede apenas o combate ao pessimismo crônico. Aí é um cuidado que nós devemos ter, porque muitas das vezes nós entramos num manancial de dificuldades, onde nós nos perdemos e onde nós não percebemos a chance que nos é dada. Então, vou aproveitar aqui, vamos passar uma lição, para a gente complementar, porque ali nós temos, eu vou descrever a frase que está em Mateus. Não andeis pois inquietos. Então isso aqui nós temos em Mateus 6:31. E aí quando nós caminhamos lá em Paulo, e é um texto que o Emmanuel também trabalha, ele manda na carta para os companheiros de Éfesos,
Então, em Éfesos 6,14, então está aqui Éfesos 6,14. É interessante que ele vai falar o seguinte. Se vocês não entenderem a letra, vocês falem. Ele fala o seguinte: estais, pois, firmes. Não andeis, pois, inquietos. Estais, pois, firmes. É Paulo sendo orientado por Jesus para complementar o entendimento. Mas essa distância temporal é grande, porque nós estamos falando de décadas entre eles ali. E até a distância também, o Paulo, né, que se fez merecedor de ser amparado por Jesus, ser orientado diretamente a vítima dele, que foi Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então Paulo, ele se entrega de corpo e alma. E ele poderia ter entrado num pessimismo crônico no primeiro momento que ele vê que todo o crime que ele cometeu, né, estava ali julgado por terra através do próprio arrependimento. Mas ele usa o arrependimento e a dor como forma de motivação para criar coragem e para criar sabedoria em buscar fazer jus ao bem que ele recebeu em receber a presença de Jesus na entrada de Damasco, quando ele cai cego e aí começa a caminhada. Mas por que eu estou trazendo esse complemento? O Emmanuel também trata dessa passagem de Paulo, e aí nós vamos ao livro Ceifa de Luz, e vou fazendo uma conexão entre os dois, e vamos brincando aqui, porque nesse livro Ceifa de Luz, a gente vai parar ali até o ponto que pede apenas combate ao pessimismo crônico. Depois a gente dá continuidade no texto do Vinha de Luz. Eu trago o Ceifa de Luz para a gente enriquecer esses primeiros parágrafos, os primeiros 3 parágrafos. Então, lá no livro Ceifa de Luz, o capítulo 32, ele tem um título, A Mestra Divina. E aí Paulo fala dessa passagem, né, estai, pois, firmes, já que nós andamos, às vezes, inquietos. E ele nos diz, mas por que nós vamos andar inquietos? E aqui ele traz uma listagem do que seria essa mestra divina. E o Emmanuel nos diz, o próprio Emmanuel nos diz, que Deus concede a todos nós uma enfermeira que vem nos auxiliando durante a nossa vida. Mas às vezes nós não compreendemos a medicação que essa enfermeira traz. E aí nós nos inquietamos. Só que quais inquietações que surgem, que nós vamos alimentando ela com pessimismo? Ele fala, para nos arrancar do reduto da delinquência, muitas das vezes, de sombras que nós carregamos de vidas passadas, para às vezes nos arrebentar do inferno da culpa que nós carregamos, é que nós descemos, às vezes contra a nossa vontade, para reparar. E essa enfermeira, essa mestra divina, ela vem nos apoiando. Então ele fala, ela apoiada pelo tempo, ela converte-se na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que ampara o nosso destino. Ele continua, ele dá alguns exemplos. Ela nos devolve muitas das vezes golpes que nós dilaceramos no corpo da própria vida, né, durante as encarnações que nós temos, mas nos insiste a persistir, nos tirando dos grandes erros que nós cometemos. Ela modela muitas das vezes berços, aqueles berços graciosos que nós temos em casa, né, com aqueles rostinhos rosados, que nos alegram, que nos emocionam. Ela modela ali entre chagas atrozes no berço, com a restauração de desequilíbrios de sentimentos. Então nós temos ali o contato, às vezes, dos berços, daquele que nós fomos algozes no passado. Mas nos trazem, muitas das vezes, inquietações. Muitas das vezes nos tiram da zona de conforto, porque nós temos a todo custo que amar. E às vezes eu prejudiquei e não lembro, e ele também não. Ou ele me prejudicou e eu não lembro, e ele também não. Mas o objetivo ali está o amor. Mas a inquietação está ali me incomodando. Porque às vezes eu uso essas palavras, nossa, esse menino não tem jeito. Nossa, nada dá certo para essa pessoa. Meu Deus, o que será do futuro dessa criatura? E vamos, às vezes, criando adjetivos, porque nós não estamos firmes no nosso propósito.
E aí ele continua, Emmanuel, reúne, muitas das vezes, programas reparadores entre o qual padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Nós carregamos no nosso corpo chagas, adoecimentos, que às vezes nós conseguimos trabalhar agora, mas muitas das vezes são reparações de débitos passados, e aí nós reclamamos, mas essa enfermeira está lá do nosso lado, nos apoiando. Eu costumo dizer que às vezes, né, eu guardo muito a frase do Ricardo Mello, né, o palestrante de Belo Horizonte, que ele tem esse termo, eu gosto muito dele, que é o mucurela, né? Que é o que murmura, queixa, reclama e lamenta. Nós entramos no perfil mucurela e ali a vida é pessimismo puro. Mas é o chamado da natureza para que possamos olhar para os excessos que nós mesmos criamos. Então, às vezes, agora, estáis, pois, firmes. Porque o que está acontecendo externamente é o que nós estamos é o que nós estamos dentro de nós. Dentro de nós estamos num turbilhão de incêndios, num turbilhão que às vezes eu queimo e saio queimando todo mundo que está ao meu redor, com palavras, com atitudes. Às vezes eu estou num terremoto dentro de mim, irritando e, de uma certa forma, quebrando tudo ao meu redor. Às vezes eu estou naquela tensão, usando os termos da natureza, de ventania, que eu saio devastando com palavras, com atitudes, com excessos de emoção, as pessoas que estão ao meu lado e afasto elas de mim. Então, o que a natureza está refletindo é o que nós, humanidade, estamos carregados. Então, o cuidado de estar agora é muitas das vezes não se preocupar agora com o que o outro está fazendo, mas como eu estou na minha natureza interior. Então, o chamado de Jesus, não andeis, pois, inquietos, quando ele vem falar depois das bem-aventuranças, é o alerta para a humanidade inteira que ressoa aí há 2023 anos e ressoará mais há 2023 anos à frente, porque é muito presente. E aí eu vou continuar do Emmanuel aqui, para a gente vai melhorar, mas calma que vai melhorar. Eu sou otimista, graças a Deus, isso aí eu sempre fui. Está chovendo, que maravilha, estava precisando. Né? Está quente, está calor, estamos suados, graças a Deus. Se tem uma aguinha fresca, refresca. Porque às vezes tem lugar que não tem. Mas se está calor, que bom, seca a roupa rápido. Vamos a gente começar a olhar para o lado bom da coisa. E aí nós temos, ele vai falar mais um pouco para a gente de outras situações que essa enfermeira, a serviço de Deus, ela reúne laços de mesmo sangue, ferrenhos, adversários. Ela coloca ali adversários dentro do mesmo lar, em consanguinidade, para permitir que eles possam retirar o ódio da vida deles e reconciliar por intermédio de prementes obrigações. É a hora que você tem um irmão que te incomoda, mas ele deu um problema do rim, está perdendo o rim, e o seu sangue é compatível, você vai deixar ele morrer? Você vai doar. Você tira uma parte sua para permitir que aquele que te incomoda continue a viver. Olha o amor sendo refeito, sendo costurado, o ódio sendo desfeito. Ali entra a gratidão, entra a oportunidade de ajuda, entra a alegria de fazer que fez o bem para aquele que é do seu lar, no mesmo berço, que jogou bola junto, que cresceu junto, que partilhou da comida dentro de casa. Então, olhar para a vida, não com o olhar que nós temos, terreno, mas olhar com o propósito espiritual, é uma oportunidade que nos eleva e nos arranca, muitas das vezes, da reclamação, do momento de ficar inquieto. Estendendo um pouquinho mais à frente, no livro Ceifa de Luz ainda, nós vamos voltar para o livro Vinha de Luz. Ele fala o seguinte: aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Eu vou repetir. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Isso é o próprio Emmanuel nos trazendo, que a vida ela vai nos dando essa sustentação. E ele fala, incansável na marcha, essa enfermeira, que eu vou falar já já quem é ela cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno,
usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Mas, David, por que você está falando sobre isso se o tema é saibamos confiar? Porque é através dessa dor que nós não percebemos, né? Falei o nome dela, a enfermeira é a dor. É através da dor, muitas das vezes, que nós carregamos a inquietação, que nos leva para a indiferença da própria vida. E aí nós entramos nessa onda que o texto vem dizer para a gente aqui, que o que Jesus pede é, às vezes, o combate ao pessimismo crônico. Só que o pessimismo crônico ele surge porque essa dor bendita ela vem reajustando. E nós não percebemos isso. E às vezes está difícil, está doloroso, está com um sacrifício muito grande, está passando por dificuldade material, dificuldade física, dificuldade emocional. E às vezes a gente pega e fica, mas está tudo ruim, não vai dar certo. E aí nós andamos inquietos e nós não ficamos firmes, apesar de termos assinado lá no plano espiritual o contrato, não, vou ficar firme dessa vez. O propósito nessa encarnação é sim fazer o melhor que puder. Mas às vezes nós nos esquecemos, né? O véu do esquecimento cai, surgem facilidades no meio do caminho, surgem benefícios e hoje nós temos um excesso muito grande de informação e até um cuidado que nós devemos ter, como estamos alimentando o nosso espírito, né? Por que se vivia talvez com menos quadros de ansiedades no passado? Nós tínhamos menos busca por noticiários que nos alimentavam, mas não nos agregavam valor. Nós tínhamos, às vezes, informações que chegavam para a gente depois de semanas que aconteciam. Nós estamos falando de 3, 4 décadas atrás, mas com o passar do tempo, essas informações foram chegando de uma forma mais rápida. Hoje com a internet é praticamente imediata. Aconteceu, pum, grupos já estão bombando, rede, televisão quase que chega atrasado. Porque canais nas mídias, nas redes sociais, alimentam com muito mais facilidade essas informações que não nos agregam valor. E criam os excessos de anseios que nós temos para a vida, do medo, como você bem disse, das tristezas, e o pessimismo crônico que fica coletivo, onde está tudo muito ruim, está tudo muito difícil. E nós caminhamos por um processo de tristeza que é um perigo. Então, só para fechar com Emmanuel, ele fala, essa amiga dor benemérita carrega um precioso poder de sanar todos os desequilíbrios e problemas do mal, seja no recinto doméstico, seja na estrada maior. Então, retornamos para o nosso texto aqui com Emmanuel, onde ele diz, claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Nós estamos seguindo num processo natural. Alguns vão andar mais rápido, outros vão andar mais lento. Todos irão caminhar, porque a marcha do progresso nos impulsiona, mesmo que a gente não queira ir, vai arrastando. Eu não quero evoluir, vai arrastando, porque alguma coisa você vai recolher. Que seja em situação de rua. Quem tem a oportunidade de trabalhar, participar de algum projeto, fazendo qualquer entrega que seja, qualquer auxílio a uma pessoa de situação de rua, vê que ali existe toda uma preocupação com o outro que às vezes não está presente na hora que você entrega a marmita. Por mais que ele esteja com fome, você está entregando uma só. Ele fala assim, tem como dar mais uma? O meu colega acabou de sair para ir no banheiro ali. É a família dele. Aí a gente começa a perceber que, na nossa vida, qual o valor que nós estamos dando na nossa caminhada para o que nos rodeia. Não estamos aqui para falar assim, então é proibido a gente ter bens materiais, é proibido a gente ter uma vida que seja saudável, né, um lar que seja confortável. Muito pelo contrário. Se você recebeu isso e tem a oportunidade de usufruir isso, agradeça a Deus porque você é muito bem abençoado. Porque tem gente que não tem.
por opção, talvez reencarnatória, outros realmente porque a dificuldade surgiu no meio do caminho. Então, assim, mas se tem, façam o usufruto da melhor maneira possível, mas com respeito, sem excesso, sem exageros, porque é isso que a espiritualidade vem nos orientar. Porque a gente vai ver as colônias espirituais, todos não têm suas casinhas na colônia espiritual, quando nós vamos ler André Luiz. Se lá no plano espiritual, que é um plano etéreo, né? Ali está o perispírito, eles têm um local para descansar, para poder sentar e se reunir, e para ouvir uma música, para dialogar, por que nós aqui também não poderemos ter? Então, que saibamos fazer um bom uso e começar a analisar se o que nós temos recebido de informação, alimentação para o espírito, o que eu estou recolhendo hoje, me nutre ou me causa as doenças? Ah, mas eu gosto de pesquisar. Cuidado com as pesquisas, cuidado com os excessos. Eu falo que assim, eu sento para conversar e graças a Deus deve ter uns 15 anos que eu não sei o que é jornal. Físico já tinha muitos anos, né? Porque se levar um jornalzinho físico para o Hemominas, a gente salva muitas vidas, de tanto sangue que tem ali. E o telejornal eu já desapeguei há muito tempo. Porque tem muito mais bem acontecendo na Terra do que é divulgado ali de corrupção, de guerras. Então, se eu prefiro me nutrir da alimentação da prece, às vezes, numa leitura de um filme com os filhos, porque, às vezes, ali tem a oportunidade de não se preocupar com algo que talvez vai cessar. E por falta de fé, às vezes, em nosso coração, a gente entra naquela sintonia, naquela onda, e gera para a atmosfera a alimentação do que nós estamos vendo aqui agora. No momento de a natureza nos chamando, mas alertando daquilo que nós estamos em excesso. Um excesso que nos adoece. Então, a oportunidade que nós temos, muitas das vezes, é isso. E aí, o Emmanuel vem dizer, ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. E aqui é um ponto interessante porque ele cita regiões, né? Imagens de locais. Então, se nós olharmos para... Nós nos defrontaremos inúmeras vezes. Eu não vou no pântano por conta própria. Não procuro. Mas qual é o pântano da minha vida? O que um pântano é? É um lugar frio, muitas das vezes talvez fédido, porque é pouca luz, muita água, mas uma água parada, que não tem nutrientes, é uma água que pode-se dizer com baixos nutrientes, às vezes até adoecida. Então, qual o momento da minha vida que eu estou no pântano? Eu, dentro da minha vida, dentro do meu pântano. No momento frio que eu estou, no momento que eu me afasto, que eu me escondo, que eu não busco a luz. Ou qual o momento que eu estou no deserto, que é árido, seco, sem água que nutre. Às vezes eu estou tão quente como o deserto que eu queimo quem passa do meu lado. Ou às vezes eu estou um espinheiro. Não que eu vou me arranhar nos espinheiros da vida. Eu sou o espinheiro que estou arranhando todos aqueles que estão ao meu redor. Ali ele fala, nós nos defrontaremos, né? Talvez encontraremos sim espinheiros em nossas vidas, mas às vezes eu sou aquele que causa a dor no outro. E aí quando ele fala assim, e os animais daninhos? Aí fui pesquisar animais daninhos no Google. Ratos, baratas, insetos. Então são animais que vivem às vezes da podridão, que vivem na escuridão. Respeito todos eles, é lógico que muitos deles talvez sobrevivam muito mais do que nós, né? Mas se formos olhar, são animais que carregam bactérias, que carregam às vezes doenças, que carregam... Para eles é normal, para nós é risco. Quando que eu estou agindo pelos cantos? Roubando alimento para poder me nutrir. Roubando do outro o que ele carrega para poder me fazer bem. Então são esses momentos. Aí ele fala, urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. É necessário acreditar e confiar. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. E aqui, assim, é um texto, nessa parte,
é muito forte, porque ele fala de situações reais. Ele fala, olha que interessante, sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. É aquela dificuldade que nós temos de não agraciar o pôr do sol, o nascer do sol. Sentem-se na treva, ainda mesmo que o sol fulgure no zênite, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, nós não conseguimos ver bondade no outro. Marcham atormentados por desconfianças atrozes, todo mundo quer te prejudicar no mundo. Tudo está errado. Logo hoje que eu lavei a minha botina para trabalhar, choveu. Até a chuva está contra mim. A gente começa, nossa, eu estou com uma pilha de roupa para lavar, vai chover logo hoje, mas eu tive 3 dias de sol, aí eu acumulei, choveu, a culpa é da chuva. Está contra mim. Marcham atormentados, falamos, né? E por suspeitar de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos e inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte. Ninguém pode dar bem na vida. Inquietos com a frivolidade de toda sorte. Pô, a pessoa arrumou um emprego, mas pelo amor de Deus, né? Eu estou precisando tanto. Esse que eu precisava, por que eu não vi esse anúncio antes? Mas não era para ser seu, era mérito dele. Aí nós invejamos, né? E não existe inveja branca ou negra, não existe. Se você desejou do outro aquilo que não era seu, é porque você não está bem com o que tem. A gratidão está passando longe da sua vida. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Estai, pois, firmes. Estai vigilantes. Aí ele fala: inquietos-se com respeito à frivolidade de toda a sorte, e se pudesse, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Aí é muito complicado. Quando nós não queremos, é tão ruim ver o bem do próximo que nós desejamos que a nuvem negra que me apossou possa abranger todo ao redor, toda a comunidade que está ao meu redor, todos que estão perto de mim. E aí finaliza: na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve a milênios. Em razão disso, como adotar a lição, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Apenas começando a ser úteis. E aí, quando eu li isso, eu estou relendo um livro que se chama Páginas e Contos. Um livrinho pequenininho. Ele é psicografado por João Nunes Maia. O espírito é o irmão Horta. Esse livro aqui, o irmão Horta, é o mentor da Casa Espírita que eu frequento lá em Mariana. Ele foi o Monsenhor Horta, na década de 1800 alguma coisa, né? Mas ele era um padre que tinha uma mediunidade muito elevada. E aqui são páginas e contos da vida dele, das vivências dele, que às vezes ele se desdobrava, encarnado, para fazer assistência às pessoas, e quando ele acordava, ia lá no atendimento da casa da pessoa: uai, padre, voltou? Ele já tinha ido, numa situação de chuva, parava no meio do caminho, porque à noite... Aí quando acordava, chovia, dormia, acordava, nossa, tem que ir lá atender. Chegava lá, padre, aconteceu alguma coisa? Voltou? Aqui é Páginas e Contos, o espírito irmão Horta. E ele, por ser um padre, né, na região ali que tem uma forte presença católica, né, nossa irmã Igreja Católica, qual eu fui educado, fui criado, né, evangelizado, mas depois passei para a doutrina espírita, para esse entendimento da vida espiritual, e fui acolhido nessa casa que tem o nome, Grupo Espírita Irmão Horta, lá em Mariana. Né, e relendo o livro dias atrás, eu peguei um texto que chama São Francisco. E o irmão Horta, ele conta, né, a gente pegando, quer ver, só volta uma página que vai falar dessa que Jesus, né, ele
traz para a gente essa confiança, né? Ele se faz servo por amor a todos nós. Mas é interessante que aqui, ele pode passar mais uma, ele vai falar no finalzinho, não, a última mesmo. Como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Então, para fechar isso, eu trouxe um textinho do irmão Horta para exemplificar e nos inspirar. Porque talvez a ideia não é que nós saiamos daqui falando assim, meu Deus, eu estou ruim demais. Não, muito pelo contrário. A ideia é que a gente saia daqui, é possível, e nós somos capazes, se nós já estamos aqui, nós já caminhamos muito. É não enxergar o 1% de erro, é enxergar os 99% de acerto. É mudar a forma de... é virar a chave. Mudar a forma de pensar, porque nós enxergamos o 1% de erro. Mas nós esquecemos que em 99% do nosso dia nós acertamos. O que eu fiz nos 99% que eu estou focando no 1%? E aí o irmão Horta ele vem falar que, em certo dia, vou fazer um resumão do texto, é o capítulo 11, de título São Francisco. Ele rebuscava o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, empolgado com o sermão da montanha, que subiu ao Calvário e falou com todas aquelas pessoas, com as crianças. Ele, inspirado em Jesus, que ele tinha uma presença muito forte na vida das pessoas, pela simplicidade, pela humildade, mesmo naquela época que a igreja exigia mais dos padres. Ele se abdicava de tudo. Tudo que ele ganhava, ele passava. Então ele andava com a batina meio rasgada, meio velho, sapato velho. Ele ficava com as atribuições da igreja, que era da limpeza. Ele era desprezado pelos outros padres. Mas ele carregava o coração muito forte e ele tinha essa necessidade de alcançar o amor de São Francisco, porque ele enxergava que ele tinha uma proximidade muito forte com Jesus. Porque São Francisco parava para dialogar com os peixes e os peixes se reuniam na borda do rio, do lago, para ouvi-lo. Os pássaros pousavam nos braços dele. Então, nessa passagem, nesse capítulo, o irmão Horta fala que ele, inspirado nessas histórias de São Francisco, resolve fazer o mesmo. Ele vai até a beira de um lago e começa a falar do evangelho e fala por quase 2 horas. E ele não vê nenhum peixe. Aí fica meio decepcionado, oh meu Deus, aí sai caminhando, com a garganta seca, e aí encontra uma árvore cheia de pássaros, abre os braços, os pássaros todos voam assustados. E aí ele se angustia, ele fica inquieto, incomodado, porque o que faltava nele, que tinha em Francisco de Assis, que ele não conseguia obter esse amor. E aí ele fala, lamentando, que ele chora naquele momento, ao notar a minha fragilidade moral no tocante a algo que faltava em mim e que existia com abundância em São Francisco de Assis. E ele fala em voz alta, meu Deus, o que preciso corrigir no meu modo de ser, no meu pobre coração, para que cresça o amor em mim, na medida dos santos. Vivo agredindo meus sentimentos, olha que interessante, vivo agredindo os meus sentimentos, para que eles acompanhem meus ideais. E quando somo minhas qualidades, vejo que falta muito no que tange ao amor. Sou sempre um sino que tine ou uma harpa que toca, mas sempre por mãos que não são as minhas. Quantas vezes nós somos instrumentos da espiritualidade para o bem do outro? O que nós somos? Sinos ressoando um som, mas quem está batendo é outro. Eu sou só o metal que tem. Se não vier ninguém para me saculejar, não sai amor de mim. O irmão Horta estava falando isso. Aqui, como adotar a aflição e desespero se ainda estamos começando a ser úteis? Nós estamos sendo úteis muitas das vezes como São Francisco, às vezes por outras mãos, não por nós mesmos. Mas calma, que ele estava desesperado como nós estamos aqui agora. Vai melhorar. Ele vai para casa. Daí, alguns dias, ele é chamado pelo bispo. E aí, para quem pegar o livro para poder ler, né, é um livro bacana, tem muitas histórias. Existia um bispo que não gostava dele, e aí foi substituído por outro que tinha uma afinidade com ele. Então, esse que tinha afinidade com ele, ele fala no texto, né, que substituiu e gostava dele, e o chama à residência. E lá em Mariana tem o seminário maior, seminário menor, lá tem cursos, né, para padres. E aí ele senta para conversar, começa a contar histórias e conta, né, angustiado para o bispo esse acontecimento.
que ele carregava ainda no coração apertado. Falou para os peixes, levantou os braços, os pássaros voaram, que ele tinha uma tristeza muito grande. Mas aí fala o texto, quando ele terminou de contar, esperando que a voz do bispo falasse de forma autorizada, né, a consolar ele, ele notou que ao lado da boca do bispo, como feito de luz, uma boca se sobrepôs à dele. E aí permanecia fechada e começa a falar com brandura, ele que estava com o coração aflito. Então a gente sabe que o bispo também foi um instrumento da espiritualidade para acalmar o irmão Horta. E aí, o que eles nos trazem? Horta, para conversares com os peixes e fazeres amizade com os pássaros, a ponto de que deles pousarem em seus braços, para entenderes os animais e conversares com eles, para andares sobre as águas e emprestares a tua boca para o Cristo, é preciso muito amor no coração. Certamente foi o que te faltou e falta a todos nós. São Francisco de Assis era um instrumento de Jesus em plena harmonia com Deus. Olha que interessante. Era ligação direta com Deus, através do Cristo. E sabe quem pode te doar esse amor? Primeiramente Deus, depois Deus, e uma coisa que se chama tempo. Primeiramente Deus e depois Deus. E o tempo. Nós todos temos o amor dentro do coração, revestido por várias camadas de espessos véus, igual cebola. A gente vai tirando essas casquinhas até encontrar o miolinho da cebola. Que somente serão rasgados por uma força incomum que se chama caridade. Os peixes talvez te ouvissem, mas do fundo do rio tiveram medo da tua presença. Se desejas fazer amizade com eles e com todos os reinos da natureza, expulsa do teu coração os fantasmas que te podem corromper os sentimentos, que são a inveja, o orgulho, a vaidade, o ciúme, o apego às coisas materiais, o egoísmo. E nunca feches a tua mente a uma verdade que te conhece. Existem outras que podem completar a tua e dar-te mais vida. Nada está fechado. Tudo tem um entendimento maior. E aí, o bispo dá um intervalo para ele assimilar essa lição. E aí o bispo pega e fala: irmão Horta, eu também sou carente do amor que tanto procuras. Eu sou doente diante do Cristo e tenho fome dele. O que nós precisamos dominar são os peixes, pássaros e animais que vivem dentro de nós, em forma de instintos inferiores. Os nossos instintos inferiores que estão aflorados, escondidos, dominando a gente a todo instante. Para que o amor ache guarida, entre para o nosso coração e more nele para sempre, para depois então vestirmos o burel de franciscanos e vivermos como ele, ligados ao Cristo e dentro de Deus. Os dois choram, ele usa um lenço para secar o rosto, finaliza o diálogo, ele vai embora e fala que ele chega em casa, ele pega aquele lenço que ele carregava e amarra num ponto da casa onde ele morava, onde ele sempre pudesse ver e lembrar daquele diálogo que ele teve com o bispo. Então a gente finaliza com esse entendimento de que nós estamos caminhando. Hoje nós já entendemos que nós temos uma série de animais dentro de nós em plena agitação. São os instintos primitivos que nós carregamos. O que nós temos agora é simplesmente que ir educando eles, pacificando eles, respeitando o processo que nós temos, às vezes, de errar e de corrigir e de melhorar. E, na medida do possível, a gente vai transformando o nosso ideal, a nossa forma de ver a vida, e nós iremos deixar de nos afligir, confiar mais, e aí lembrar, né, estar sempre firmes. Teremos embates, teremos dificuldades, mas, acima de tudo, não podemos andar inquietos, que é a frase que Jesus nos diz: não andeis, pois, inquietos, para essa multidão que somos todos nós aí há séculos de caminhada. A gente fecha o nosso